E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre soleira. Para que serve, as opções que você pode estar colocando, as vantagens da soleira e vocês vão saber o que eu acho dela. Se você quiser conferir, vem comigo e roda a vinheta. Antes da gente entrar no vídeo, eu quero fazer um pedido que é muito importante, muito especial para nós, você já sabe, né? Que é o seu like. O seu like ajuda a divulgar o nosso conteúdo, o nosso trabalho e ajuda também o canal a crescer cada vez mais. Acabamos de bater 45 mil inscritos, estamos muito felizes, então muito obrigado pelo seu like, não tem custo nenhum, vocês sempre nos ajudam. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, gente, não perde mais tempo. Clica aqui embaixo no botão vermelho, e aciona o sininho. Nós trazemos toda semana 2 vídeos com conteúdos muito relevantes sobre reforma, decoração, móveis planejados, arquitetura, interiores, projetos, enfim. Tá bem completo mesmo, são mais de 250 vídeos aqui no nosso canal, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Quando a gente fala de soleira, na realidade é como se fosse aquele elemento, aquela peça, que fica embaixo da porta, e que serve assim basicamente para dividir o piso de um ambiente para outro, Basicamente é isso. Mas pode ser considerado em 3 situações, tá? Vamos lá. A primeira delas, quando você tem ambientes com pisos diferentes. Então vou dar o exemplo aqui de um dormitório que tem um piso vinílico, e tem a porta com acesso à sala, ou a um corredor íntimo que tem, um exemplo, um piso porcelanato. Esse é um exemplo de configuração de piso que você pode estar aplicando a soleira, para que a emenda de um piso vinílico com o piso porcelanato ele não fique direto, entende? Então essa é uma opção. Uma segunda aplicação é quando você tem, por exemplo, 2 ambientes com o mesmo piso, só que com paginações diferentes. Então vamos lá, vou dar um exemplo agora de uma cozinha, que tem uma paginação, e área de serviço que tem uma outra paginação, Então é como se assim, a paginação da cozinha ela saísse de um canto da parede, e a paginação da área de serviço saísse de outra parede. E aí quando encontra esses 2 ambientes, ele não bate a emenda. Então normalmente as pessoas elas trabalham uma soleira para que essa emenda não fique tão seca, E uma terceira aplicação é quando você tem 2 ambientes em níveis diferentes, em alturas diferentes. Eu vou usar o exemplo de uma suíte, onde você, por exemplo, tem um dormitório num nível e o seu banheiro, o banheiro dessa suíte, tá no outro, tá um pouco abaixo, por conta de água, de tudo. Então a soleira ela também é utilizada para dar um acabamento melhor nesse desnível, entendeu? Então basicamente é utilizado para essas 3 opções. Mas quando é o mesmo piso e com a mesma paginação, tem a necessidade de soleira? Não tem essa necessidade, desde que estejam no mesmo nível, claro. Porque assim, quando você evita a soleira, você segrega menos o ambiente. Então, por exemplo, se você tem uma sala com uma cozinha integrada, onde o piso da sala vai para a cozinha, você não tem essa necessidade, mesmo que tenha o portal, ali mesmo que tenha a porta, você não tem a necessidade de estar colocando soleira, porque a paginação vai se manter, e consecutivamente vai dar uma impressão um pouco mais de integração e de amplitude do ambiente. Nós até já fizemos aqui um vídeo, falando sobre 2 pisos no mesmo ambiente, entendeu? E se precisa de soleira ou não. Eu nem vou entrar nesse assunto porque o vídeo tá bem bacana, Eu trouxe 2 dicas para quem gosta de 2 pisos no mesmo ambiente, 2 pisos diferentes. Vou deixar aqui no card de cima para você dar uma olhadinha, tá bom? Mas aí você pode se perguntar, legal, Fernando, mas como que eu faço para combinar a soleira, Porque você comentou que para separar, por exemplo, pisos diferentes, como que eu penso nisso? Quando a gente fala de soleira, primeiramente falando, tem 2 opções de tamanho. Você pode fazer o tamanho do batente, que é o que é mais comum da gente ver, entendeu? Que ele é uma soleira um pouco mais grossa. Ou você pode apenas fazer um filete de soleira, entendeu? Que ele acaba ficando apenas na espessura da porta, então fica muito mais discreto. E essa opção de soleira é uma que eu gosto bastante, porque na minha opinião, quanto menos soleira aparente, mais leve fica o ambiente. Então eu gosto bastante, tá? Mas aí você, voltando aqui à sua pergunta, como que eu faço, para combinar?
Aí nesse sentido, né, assim, você pode partir para duas questões. Primeiro, destacar a soleira, né? Então assim, você entra, por exemplo, com uma soleira com uma cor que vai se destacar tanto com a cor do quarto quanto a cor do porcelanato, né, da sala. Então, pegando esse exemplo, né, você tem um madeirado no porcelanato do quarto e um tom sólido, né, um bege, por exemplo, na sala. Você pode entrar com uma soleira preta. Dessa forma você vai destacar bastante a divisão desses ambientes. Ou você pode partir para uma soleira bem mais discreta, entendeu? E sempre que eu for combinar a soleira, eu tento combinar ou com o piso da área social, né? Então, por exemplo, eu colocaria uma soleira numa cor que combinasse com o piso, né, do corredor ou da sala, ao invés de fazer uma combinação com o do quarto, entendeu? Eu normalmente gosto mais dessa opção. Ou quando você tem, por exemplo, uma soleira de banheiro, eu, Fernando, gosto em particular de combinar a pedra, né, o tampo, a bancada que eu coloquei no banheiro, né, de granito, também colocar de granito ou mármore, também colocar na soleira. Tá? Então eu, particular, gosto sempre de preferir combinar a soleira com o piso do ambiente mais social. E se por um acaso você gostar de usar a soleira maior, né, ficar no ambiente que aparece mais, certo? Então essa seria a minha dica em relação a isso. E aí, né, também tem algumas opções de materiais que você pode fazer a soleira. Como eu já falei para você, né, como eu já dei aqui um spoiler desse tópico, você pode estar considerando de pedra, né, seja granito, seja mármore ou até mesmo sintéticos, né, quartzo, o silestone, Decton e todas as outras opções. Então essa, na verdade, acaba sendo a mais comum da gente ver, pedra, tá? Mas também você pode estar fazendo de porcelanato, entendeu? Que também é uma opção bem interessante. Só que quando você optar em fazer de porcelanato, tem que tomar muito cuidado. Por quê? O ideal é você colocar um porcelanato que fique inteiro, sem emenda. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que o vão da porta, ele tenha, um exemplo, 80 centímetros, 90 centímetros, independente do que seja. E se você tiver um porcelanato de 60, vai ficar uma emenda no meio da sua soleira, entende? Então não vai ficar bacana. Então você tem que tomar cuidado para que isso não aconteça, entendeu? Para que você tenha uma soleira sem emenda para ficar mais bonito. Uma outra opção também de soleira seria de madeira, mas na realidade esse tipo de opção de soleira eu acabo indicando quando o ambiente ele já é de madeira, entendeu? Quando você tem um deck, quando você tem um taco, um tablado, alguma coisa assim, entendeu? Mas também acaba sendo uma opção que pode ser pensada. E por fim, né, uma outra opção que você pode estar considerando, que na verdade de todas é que eu menos gosto, é de pastilha. Entendeu? Normalmente as pessoas elas acabam colocando essa aí, principalmente em divisa, né, de porta de banheiro, porque daí às vezes aproveita a pastilha que tem no banheiro e já coloca na soleira, só que eu em particular não gosto muito, tá? Eu acho que já tá um pouco over, né, um pouco ultrapassado, mas tem pessoas que gostam, então como é gosto, então cada um pode estar procurando o acabamento que melhor for. Mas essas seriam as principais opções que você pode estar considerando aí. E aí você pode perguntar, legal, Fernando, e quais são essas vantagens, né? Porque assim, realmente, será que compensa eu colocar soleira ou não? Né? Uma vantagem muito grande da soleira é em relação a quando você tem um desnível de piso. Né? Então, por quê? E principalmente esses desníveis altos, né? Como se fosse um degrau. Porque isso você ressalta, né, essa diferença de altura. Então acaba sendo até um ponto para chamar a atenção da pessoa que está ali, para ela não cair, para ela não tropeçar em nem nada. Então acho que essa é uma opção bem interessante de você ter a soleira, porque ela chama essa atenção. E o segundo ponto também, que é uma vantagem da soleira, é que te permite pensar em paginações diferentes, lógico, né, em ambientes diferentes, mas com o mesmo piso. Né? Vou pegar o exemplo que eu já dei lá atrás da cozinha com área de serviço. Às vezes, se você quiser manter a mesma paginação, você começa, né, a fazer a instalação do piso de uma parede da cozinha, e quando chegar na área de serviço, como você não quer colocar soleira, você acaba começando a fazer muitos recortes. Então a colocação da soleira te permite deixar a paginação da área de serviço independente da paginação da cozinha. E o grande benefício disso é custo. Por quê? Se eu fosse aproveitar a mesma paginação, eu ia ter que fazer muitos recortes. Então eu já ia começar a desperdiçar muito o piso. Segundo ponto, a mão de obra ela demora mais e, consecutivamente, também fica mais cara essa mão de obra para estar fazendo muito recorte. E um outro ponto, né, que quanto mais recorte, mais possibilidade você tem de dar algum dano na peça. Por tentar fazer recorte, não deu certo, descarte, tem que fazer com uma outra, entende? Então assim, o desperdício é muito grande, né, acaba sendo maior. E aí você pode perguntar, legal, Fernando, o que você acha de soleira?
Eu, em particular, penso da seguinte forma: sempre que puder evitar, eu evitaria. Você já tem, por exemplo, um piso num elemento, né, madeirado, como se fosse um vinílico. Eu tenho um piso, por exemplo, da sala em porcelanato. Se eu entrar com uma soleira para dividir, eu vou entrar com um terceiro material, ou seja, uma terceira textura. Então isso não me agrada, entendeu? A não ser que seja feita a soleira com o mesmo porcelanato, então isso fica um pouco mais discreto, tá bom? Então já é uma opção que fica um pouco melhor. Mas eu, em particular, evito estar colocando. Por exemplo, na minha casa, né, eu tô até deixando aqui um videozinho mostrando para você, a transição da minha sala para o meu quarto são pisos diferentes. Ambos são porcelanato, só que um é um porcelanato liso e o outro é um porcelanato madeirado. Eu, em particular, não coloquei soleira, entendeu? Então, assim, quando a porta ela está fechada, ela tampa essa emenda, entende? Mas quando está aberta, eu não tenho mais um elemento, mais uma textura ali. Que foi até o que a gente comentou, né, nesse vídeo que eu falei para você, de se pode ter dois revestimentos no mesmo ambiente. E numa das dicas que eu falo é evitar a soleira por conta disso mesmo, porque acaba carregando e segregando muito, tá certo? Mas é uma dica, assim, muito importante, tá, gente? A soleira, ela acaba ajudando a esconder um pouco os desníveis desse piso. Então, quando você tem dois pisos nivelados sem soleira, você tem que contratar uma mão de obra muito boa. Porque dependendo de um piso e do outro, né, ele pode variar o tamanho. Então, o seu instalador ele tem que compensar essa diferença de espessura de peça, por exemplo, na argamassa, ele tem no contrapiso, entendeu? Então, assim, precisa tomar muito cuidado para que não fique degrau, porque se ficar degrau sem a soleira, aí é pior, porque daí vai acabar que você não vai perceber esse desnível, você pode tropeçar e dependendo do degrau não fica um acabamento bacana, entendeu? Então, eu em particular, assim, levaria muito isso em consideração, tá bom? Agora, assim, por exemplo, numa outra situação, onde eu tenho dois ambientes com o mesmo piso, só que com paginações diferentes, aí eu já gosto da soleira. Por quê? A emenda não vai bater. Então é melhor que tenha a soleira porque ela disfarça um pouco essa emenda que não bate. Só que assim, eu ressalto que a soleira que eu gosto é a soleira fininha, aquele filetezinho mesmo, não é muito grossa. Entendeu? Eu acho que hoje já tem recurso, a gente já consegue estar trabalhando para deixar a soleira cada vez mais discreta. Então por isso que eu gosto mais. Agora, se a pessoa gosta de chamar mais atenção, bola para frente que cada um tem o seu gosto e também acaba sendo uma opção, tá? E nessa situação, né, eu em particular, ou eu aconselho a fazer a soleira de pedra ou de porcelanato, né, com o próprio porcelanato, né, que tem ali nesses dois ambientes, que é o exemplo que eu tô dando, né, de cozinha e área de serviço. Entende? Desde que o porcelanato não tenha emenda. Então essa seria uma opção, né, e o que eu faria nessa situação. Agora, nessa terceira opção, né, nessa terceira possibilidade que eu falei, onde tem ambientes com níveis, né, diferentes, por exemplo, quarto e banheiro, eu em particular colocaria sim a soleira, né, porque eu acho que vai ressaltar esse degrau. Porém, eu colocaria a soleira de pedra, da mesma pedra que for a bancada. Por que eu faria isso de pedra? Porque se eu fizer de porcelanato, o porcelanato do lado ali onde vai ficar aparecendo, não dá para dar o acabamento, entendeu? Ele vai ficar peça aparente e, consecutivamente, vai ficar muito fragilizado. Eu, em particular, gosto de colocar isso de pedra, que foi inclusive o que eu fiz na minha casa, entendeu? Vou deixar aqui o videozinho rolando, né? Que eu tenho ali no meu dormitório um piso porcelanato madeirado e quando eu caio pro banheiro já entra para um porcelanato liso. Além do degrau, eles são pisos diferentes. Então o que eu fiz? Eu aproveitei a pedra que eu coloquei, que foi um travertino no tampo da minha bancada e também coloquei como soleira. Então achei que ficou muito bacana. Além do travertino, né, combinar com o meu piso, ele também combina com o meu tampo que eu escolhi. Então eu acho que ficou bastante harmonioso e além de tudo ficou um acabamento bem bacana. Por quê? A pedra consegue polir essa lateral, então fica uma superfície mais arredondada, mais resistente e mais bem acabada. Por isso que eu gosto mais dessa opção, viu? E vocês em casa, gostam de soleira? Preferem a soleira maior ou a soleira menor? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero muito saber o que vocês acham. A gente assim tem o carinho e o cuidado de ler todos os comentários, eu e minha equipe a gente vem respondendo todos os comentários, sabe? Então assim, a gente gosta muito de interagir. Inclusive eu queria até deixar alguns abraços, né, para alguns inscritos que foram comentando, né, nos nossos últimos vídeos. Queria deixar um abraço assim bastante especial para a inscrita V.H,
que não deixou o nome aqui, mas que comentou no nosso vídeo, Amanda Dias Ribeiro, Walter Francisco dos Santos, Silvana Soares, Cíntia Silva e Raquel Alves, viu? Que foi inclusive, né, uma pessoa que deu a sugestão de um dos nossos últimos vídeos, viu? Então muito obrigado, viu, a todos vocês que comentam, todos vocês que curtem, porque isso é muito importante para nós. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, viu? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, que isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho, viu? Ajuda realmente o canal a crescer cada vez mais. E também se inscreve aqui no canal, caso você ainda não tenha feito isso antes, viu? E também nos sigam nas nossas outras redes sociais, os links vão estar todos aqui embaixo, viu? Nós temos um Pinterest muito bacana, Facebook, o nosso Instagram. A gente, assim, tem um cuidado de trazer alguns conteúdos exclusivos para cada um dessas nossas redes, então dá uma acompanhada que tá muito legal, viu? Bom, muito obrigado e até o próximo vídeo. Por isso que acaba sendo também uma opção muito interessante, porque financeiramente acaba sendo bem interessante. Falei interessante bastante vezes, né? Então acaba sendo uma opção bem bacana.